Olá, turma, tudo bem? Uma excelente semana de estudo a todos. A nossa aula de hoje é de História. Nós vamos falar primeiro sobre o direito da criança em frequentar a escola e de brincar. Essas duas coisas são extremamente fundamentais para que a criança possa se desenvolver de forma integral. O que quer dizer isso, desenvolver de forma integral? A criança conseguir fazer amizades, conseguir absorver as atividades da escola. A criança vai aprender, além de adquirir conhecimentos, né, variados, principalmente a ler, a escrever. Como eu falei, vai saber conviver com outras pessoas, trocar experiências por conhecer outros coleguinhas. Cada um vive de uma forma diferente, em casas diferentes, em lugares diferentes. Então, isso enriquece também muito o desenvolvimento da criança, porque a gente, ao fazer amizades, a gente troca conhecimentos e experiências com um coleguinha. O que a família costuma fazer final de semana, o que ele costuma fazer de final de semana com os pais, né? Com a família. O que eles, para onde eles viajam, para eles, o que eles costumam, o coleguinha brincar, né? Com quem ele costuma brincar. Então tudo isso, além disso também, de você aprende na escola a respeitar como o coleguinha a opinião do coleguinha. Então é extremamente importante. Então é dentro da escola e no ato também não só de estudar, mas de brincar, que a criança desenvolve várias partes para a formação dela como criança, né? De forma saudável. Então, nessa parte, nós, as crianças, eu falo justamente sobre isso. E esse direito de brincar e de ir à escola, vocês podem encontrar no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, que eu expliquei para vocês, tive a oportunidade de explicar para vocês em fevereiro, no início das aulas, tá? Então vamos lá. O próximo item que a gente vai falar é sobre o calendário Xingu. Teve uma aula que eu dei para vocês no dia 25 e 26 de maio sobre o calendário, tá? O calendário é um objeto que a gente utiliza para medir o tempo, para a gente ter noção se a gente está na segunda, se a gente está na terça, qual é o mês que a gente faz aniversário, qual é o mês que a gente nasceu, se já está chegando no meio do ano, se já está chegando no final do ano. Então, através do calendário, a gente vai ter toda essa noção. Só que o calendário que a gente utiliza no Brasil, no nosso país, é o calendário chamado gregoriano, que eu expliquei para vocês. O calendário gregoriano, ele é dividido em 365 dias, 12 meses, que vai de janeiro a dezembro. Cada mês a gente tem 4 semanas, de 4 a 5 semanas, tá? E cada semana a gente tem 7 dias, tá? E a semana começa no domingo e termina no sábado, tá bom? Só que no calendário do Xingu é um pouco diferente, tá? Esse calendário, ele é utilizado por uma tribo localizada no Mato Grosso do Sul, tá bom? Numa região do nosso país. Esse calendário é bem diferente do que a gente costuma a ver, que é o calendário que eu falei agora, que é o nosso calendário, que é o gregoriano. O calendário do Xingu, ele é dividido por fenômenos naturais e atividades agrícolas, atividades do campo. Então vamos supor, como é que os índios dessa tribo sabem que estão no mês de fevereiro? Porque o mês de fevereiro é o mês de colheita do milho. O mês de março é o mês da colheita do morango.
No mês de abril é o mês da colheita de uma determinada flor. No mês de julho, eu tô supondo, tá? Porque aqui, por esse desenho, eu não tenho como entender o que ele tá querendo passar. A gente teria que fazer um estudo mais profundo, até com um especialista, um historiador, né, que estuda a história em geral, a história do Brasil, e para poder entender o que representa do calendário do Xingu cada mês, né? Mas eu tô dando um exemplo para vocês. No mês de fevereiro, no mês de junho é um mês de muitas chuvas, então eles sabem que quando chove demais, já iniciou o mês de junho. O mês de julho é quando, vamos supor, quando as folhas das árvores caem, tá? Tô dando só um exemplo. Então, a partir desses fenômenos que a natureza apresenta para a tribo, que eles conseguem enxergar o que está acontecendo na natureza, até porque é o habitat dele, é a moradia deles, eles entendem tudo o que acontece na natureza, eles têm uma noção de qual mês eles estão. Vamos lá agora para o próximo item da semana. Tempo e relógio. Como eu falei para vocês, o calendário é um objeto que a gente mede o tempo. Fora o calendário, a gente mede o tempo também pelo relógio. Aqui nessa parte do resumo e também no livro, vocês vão ver a evolução, a transformação do relógio. O primeiro relógio foi o relógio do Sol, que se baseava nas posições que o Sol apresentava num determinado local. Então, se tivesse muito Sol, eles tinham lá noção de que estaria mais próximo do início do dia. Quando o Sol for saindo, já vai ficando na parte da tarde, né? Quando ele for sumindo quase que totalmente, já é a noite. Então, através do relógio do Sol, das posições que o Sol apresentava durante o dia, determinadas pessoas naquele momento, naquela época, tinham a noção de tempo. Então o relógio foi passando por uma evolução, né? Foi se modernizando até chegar no relógio digital. Passamos para o relógio do relógio do Sol, a gente teve depois o relógio de água, um relógio de areia, que é aquele objeto que a gente chama de ampulheta, né? Que tem uma areia, a gente pode contar o tempo através desse objeto, né? A gente muda tanto de cabeça para baixo quanto de cabeça para cima, aquela areinha vai mudando de lugar, né? Vai descendo. Então, a gente tem o relógio de ampulheta, que é o relógio de areia, o relógio de vela, e depois começaram a surgir os relógios mecânicos, aqueles relógios que tem bateria, que tem ponteiro, né? E aí os primeiros relógios mecânicos, desculpa, que surgiram foi o relógio de pêndulo e o relógio de pulso. O relógio de pulso a gente já conhece, tá? Que é aquele relógio que fica aqui realmente no pulso, por isso que ele chama de pulso, e tem um ponteiro. O ponteiro menor é o ponteiro que indica as horas. O ponteiro maior indica os minutos. E o ponteiro um pouquinho maior dos minutos, mas bem fininho, ele indica os segundos, tá? Mas eu vou explicar para vocês quando a gente tiver juntos dentro de sala de aula, eu vou explicar melhor para vocês a leitura do relógio de ponteiro, tá? Então, depois do pêndulo e depois do relógio de pulso, surgiram o relógio que é o mais moderno, que é o relógio digital, que não tem ponteiro. São somente números, tá? Mas números com traços. Vocês conhecem, tá? Geralmente vocês ganham do pai, né? Aquele relógio que não tem ponteiro, só tem os números, tá bom? Então,
surgiu primeiro o relógio do sol e, por final, o relógio digital, que é o relógio mais moderno, tá? E aqui, no nosso resumo, eu mostrei para vocês a evolução, a transformação do relógio, né? O primeiro é o relógio do sol e chega aqui no finalzinho, que é o relógio digital, tá? Que também, como eu falei para vocês, como o calendário tem o objetivo também de contar o tempo. Aqui nessa folhinha, eu coloquei para vocês o relógio de ponteiro, mas como eu havia falado antes, eu vou explicar melhor para vocês dentro de sala de aula, tá bom? Nós vamos fazer vários exercícios para vocês entenderem melhor, vendo no quadro, direto no quadro, como a gente consegue verificar o horário através desse relógio de ponteiro, tá legal? Mas eu vou mostrar mais ou menos para vocês. Como eu havia falado, aqui eu tenho uma representação, uma legendazinha, né? Explicando que o vermelho, o ponteiro vermelho, indicam as horas. O ponteiro azul, que é esse aqui, os minutos. E esse ponteiro que tá aqui em cima do 7 indica os segundos, tá? E aí eu coloquei uma curiosidade para vocês, que quando o ponteiro da hora e o ponteiro do minuto, um está em cima do outro, lá no número 12, se for na parte da manhã, indica o meio-dia, a metade do dia. E se for à noite, a metade da noite, a gente chama de meia-noite, tá bom? Então, esse é o conteúdo de história dessa semana. Então, nós vimos a importância da criança em frequentar uma escola e brincar. Conhecemos um pouquinho do calendário do Xingu, que é o calendário utilizado numa tribo indígena localizado no Mato Grosso, aqui na região do nosso país. Desculpa. Vimos o tempo em relação ao relógio, a medição de tempo em relação ao relógio, que o primeiro relógio é o relógio que surge, é o relógio do sol, e o mais moderno é o digital. Tanto do sol quanto o digital, nessa evolução de ponta a ponta, ele tem o mesmo objetivo, que é medir o tempo, tá? E aí eu mostrei para vocês o relógio de ponteiro, tá? Então, hoje eu encerro a aula de história. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês, tá? Para poder vocês conseguirem realizar as atividades. Tanto com o resumo que eu coloco na folhinha, tá? Que é essa folhinha aqui, quanto os textos também do livro. Eu acho que já ajuda um pouquinho a clarear a mente de vocês, tá bom? Então eu desejo uma excelente semana para vocês e um grande beijo.